Uma criança que tem um pai e uma mãe com uma certa formação, sabe, que consegue fazer a tarefa de casa da criança, ensinando a criança, é uma coisa. E os milhões que não têm a mãe e o pai com nenhuma qualidade de aprendizado e que tem uma lição, uma tarefa de casa e ele não tem quem ajude ele? Quem é que vai cuidar desse menino? Quem é que vai ensinar essa criança? E ele vai passando semanas e semanas e semanas sem que haja um auxílio. No tempo do Haddad a gente discutia contratar o professor para que ele só cuidasse disso. Se a criança não estivesse bem, ele tinha que ir para uma sala especial para ele poder avançar na educação. Porque senão as pessoas não aprendem. Então o professor, além da grandeza que o Camilo falou, além da grandeza da música, é importante que a gente, ao terminar uma aula, a gente pergunte se as pessoas que estavam ouvindo aprenderam o que a gente falou. Porque pode ser que tenha um, ou dois, ou três que não entenderam. E se não entender aquela aula, não entenderá a segunda. E se não entender a segunda, não entenderá a terceira. Aí essa criança passa a ser uma criança um pouco atrasada diante dos outros. Então quem é que vai tomar conta disso se o governo não colocar recurso para incentivar, inclusive, as pessoas a serem professores? Porque era muito bonito quando professora era motivo de música, ou professor. Mas hoje, quem dá aula na periferia das grandes metrópoles desse país sabe que ser professor é um risco. Ser professor é um risco. Espera ônibus tarde da noite, pegar ônibus de manhã lotado, chegar na escola sabendo que as crianças estão com preocupação, muitos nem tomaram café em casa. E às vezes menino com violência, menino que sai de casa, sabe, brigado com a mãe porque não comeu, porque não sei lá, e vai tentar jogar sua raiva, sabe, na professora e no professor. Então, se a gente não motivar que o professor e professora seja uma profissão, sabe, eu diria, promissora, uma profissão que dê a eles a certeza de que eles estão trabalhando em benefício das pessoas e que o Estado poderá ajudá-lo através do município, através do próprio Estado, de que esse professor não vai ser molestado, não vai apanhar. Então, essas coisas que nós temos que cuidar e que nós estamos fazendo aqui. Eu acho, Camilo, que o que você anunciou hoje, mais o pé de meia, porque muita gente entendeu o pé de meia como gasto. Muita gente entendeu como gasto. Esse Lula só sabe gastar dinheiro com pobre. Não é gastar dinheiro com pobre, não. Eu gostaria que ninguém fosse pobre. Eu gostaria que ninguém precisasse dessa ajuda. Mas como é que pode um presidente da República, o ministro da Educação, ficar passivo quando a gente vê que 500 mil crianças, meninas e meninos, é obrigado a deixar a escola para tentar ajudar no orçamento da família? O que é que vai ser? Daqui 10 anos, o dinheiro que a gente economizou para não fazer o pé de meia, a gente está construindo cadeia. Está construindo cela para prender esses meninos, ou está vendo eles envolvidos no narcotráfico, ou está vendo eles viciados na crack, ou está vendo eles fazendo alguma coisa desencaminhado, porque é isso que vai acontecer com quem não tem expectativa de futuro. Porque é a expectativa de futuro que faz a gente caminhar, que faz a gente dar os primeiros passos. E é isso que nós fizemos quando criamos o pé de meia. E como estamos criando agora o pé de meia para os professores, é porque a gente não quer que os professores sejam aquela pessoa mais desqualificada da prova do Enem. A gente quer que sejam os melhores. A gente quer que sejam os melhores, e por isso é que nós temos que pensar muito no salário dos professores, porque a gente não pode elogiar professor e na época de pagar o salário a gente paga uma merreca para o professor, como se ele fosse a última coisa do mundo. Eu lembro que quando nós criamos os filhos dos professores, teve vários governadores que não quiseram pagar, que acharam que a gente estava quebrando os estados. E era um piso salarial pequeno. Ou seja, como é que as pessoas... Eu lembro que no governo, me parece que no governo Geisel,
tinha um ministro gaúcho chamado Arnaldo da Costa Prieto, ministro do Trabalho. Eu lembro que esse ministro mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional proibindo o professor de fazer greve, proibindo frentista de posto de gasolina fazer greve e proibindo bancário de fazer greve. Eu pedi licença do sindicato porque ele ameaçou caçar quem viesse trabalhar contra e eu vim para Brasília para trabalhar contra. E eu dizia, ministro, se o senhor quer que professores não façam greve, paga um salário mais decente. Se o senhor quer que frentista não faça greve, paga um salário mais decente. Se você quer que um bancário não faça greve, paga um salário mais decente. Agora mesmo nós estamos vendo muita gente dizer os trabalhadores não querem trabalhar mais com a carteira assinada em vários lugares do Brasil. Aí você pergunta para o cara que fala isso, quanto é que você paga? 1.900. Paga um pouco mais, pô. Paga um pouco mais para ver se o cara não vai trabalhar. Ou eles acham que as pessoas se conformam em ficar ganhando Bolsa Família? Não, as pessoas, se tiverem uma oportunidade boa, um emprego razoável, as pessoas vão trabalhar. Ninguém quer viver de salário, auxílio-desemprego ou Bolsa Família.